Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota, hoje com grandes convidados, pauta quente, caminhada por justiça e pela liberdade. Meu amigo PV Marques, vice-presidente do Novo, seja bem-vindo novamente, o único que veio aqui 2 vezes. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Privilégio estar aqui na sua audiência qualificada, né, no Sanches na Escuta, na TV Capital. Conte conosco. Bom demais. E agora esse aqui que foi um gigante, Coronel Arantes, uma das figuras que eram ali secundários, mas acabou sendo um protagonista desse grande evento, destacando novamente a Polícia Militar, com um trabalho fantástico, Coronel Arantes. Seja bem-vindo. Obrigado, Sanches. Já adianto, obrigado, né? PV. Os parabéns. Realmente foi 5 dias de muito trabalho, né? E demos o nosso melhor ali naquela caminhada, né? Como sempre a gente faz, juntamente com a PRF, com outros órgãos de segurança. E graças a Deus a gente conseguiu concluir com êxito, né? E esperamos sempre poder servir a sociedade da forma que a gente serviu nesses 5 dias. Honrou demais. Todo mundo que eu passo na rua, e por coincidência, né? Já falar uma curiosidade para todo mundo. Fiz um vídeo simples ali na troca, na entrega, na verdade, saindo de Goiás. Passagem do xerifado, exatamente, de Goiás pro Como DF. é que é o termo? Passagem do xerifado. Passou dali, já passou legal. pro outro. Não sabia. É porque nos cursos tem o xerife. Fala aí. Nos cursos de especializada, quando geralmente tem um xerife, né? Ou seja, é como se fosse o chefe de turma na escola, né? Sim. E aí, quando passa uma semana, você passa o xerifado para o outro. E geralmente entendi. É o cara que mais sofre durante o curso ali, né? É o que mais rala, é o que tem que colocar a tropa toda pronta, é o que se apresenta para o comandante ali. Mas foi um trabalho fantástico. Eu fiz um vídeo simples ali, filmei a troca, ele agradecendo, o Nicolas agradecendo ao trabalho ali do Coronel Arantes, e óbvio, toda a tropa, porque foram vários colegas ali trabalhando. E um vídeo de 20, 30 segundos, eu nunca tive um vídeo com 5,7 milhões de visualizações, tem quase 20 mil comentários, e assim, eu acho que não tem nenhum falando mal, então foi muito bom. Mas para se apresentar também, eu conheço um pouco da sua história, depois estudei também, conheço vários colegas da Polícia Militar, mas não tinha tido o privilégio de trabalhar, pelo menos informalmente, ao seu lado. Mas conta um pouquinho da sua história, quando você começou na Polícia Militar. Tô vendo aí que já tem o brevet da Rotan, como é que foi sua trajetória até chegar ao último posto da PRF lá nos 5º RPM? Então, Sanches, a gente entrou aí no ano 2000, né? Saímos aspirante em 2003, fui para Itubiara, fiquei um tempo em Itubiara, depois já retornei para cavalaria, fiz um curso de cavalariano, sou cavalariano também, né, com muito orgulho. Oh, que legal. E esse dia, por sinal, eu tava com a camisa da cavalaria, que era do Diego Damasceno, então já tá homenageado também. Exatamente. Sabia que você era da cavalaria, não. E aí, fiquei um ano na cavalaria aqui em Goiânia, depois fiz o curso de Rotan, já em 2004, 2005, fiquei na Rotan até 2009 como Rotan Comando. E teve aquela época que a Rotan foi afastada das ruas, né? Uhum. Em 2008, 2009. Quase que acabou, né? Quase que acabou. E aí, naquela época, eu saí da Rotan, me deixaram 3 meses ali na academia da PM. Geladeirinha? Na geladeira. Aí eu fui fazer o curso de piloto em São Paulo, né? Que eu sou piloto também do Graé. Ficamos aí retornei, saí comando de aeronave em 2015. Passei também um tempo na ajudância de ordem do presidente do Tribunal de Justiça 2015-17, chefia de segurança de autoridades. Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo também de segurança de autoridades, né? Posteriormente, quando eu saí do Graé, eu fui comandar a região noroeste aqui de Goiânia. Na verdade, a região noroeste, não, o BEP. Né? Na época chamava BPM-EV, né? Então, eu tive o prazer também de criar, de criar toda essa logomarca que é o BEP hoje. Aquela sede foi um trabalho que a gente iniciou e o Coronel Batista, que hoje é comandante da capital, concluiu. Fiz o primeiro curso de policiamento de eventos da Polícia Militar do Estado de Goiás, né? Inclusive sou o 01 também do curso lá. E aí, posteriormente, em 2018 eu fui para a região noroeste de Goiânia, ali nessa região
mais pesada, também uma região pesada, mas foi muito bom trabalhar naquela região. Posteriormente eu fui para Rio Verde, lá eu comandei a cidade de Rio Verde por um ano, em 2020, na pandemia, e era sub-regional. E aí retornei para Goiânia, logo em seguida, e aí o Coronel Câmara me convidou para mim ser o sub-regional do entorno, né? Grande lá. Coronel Câmara. Exatamente. E aí a gente foi para o entorno com o Coronel Giovanni, e com 6 meses lá, o Coronel Giovanni apresentou e o governador Ronaldo Caiado deu essa missão, né, de cuidar ali do entorno sul. Para quem não conhece o entorno sul, são 5 cidades. Isso, é bom falar. Né? O que é o entorno sul? Começa ali Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Engá, Lusiânia, Cristalina, e eu ainda tenho um pedacinho de Ipameri, que é ali o Domiciano Ribeiro, né? Que o pessoal chama ali Resfriado, que é o apelido lá do distrito. Então, e a área da caminhada, que é outra parte, que são ali Cristalina, para quem não conhece, nós temos a BR-040 e a BR-050, né? Então, para Paracatu, é a 040 de onde a caminhada veio ali. Então, é uma área bem extensa, bem populosa, mas que, graças a Deus, a gente vem conseguindo controlar a criminalidade lá. Bom demais, né? Lembrando que o entorno sempre foi um grande problema, né? Essa questão da criminalidade no entorno era um desafio, né? Que o governador enfrentou. Exatamente. Eu não moro no entorno, mas não tenho ouvido nenhuma reclamação. E geralmente, quando tem reclamação, vem em alto bom som, né? Assim, em 2023, quando eu cheguei lá, para vocês terem uma ideia, assim, eu sei que o tema não é esse, mas bem rápido, a gente chegou a ter 200 roubos por mês, roubo de celular. O mês passado a gente fechou com 15. Né? Não é impossível acabar, né? Mas é uma coisa que, assim, tá até impossível bater as nossas próprias metas lá, né? Então, que legal, parabéns. Ficamos uma redução muito significativa. Era um local quase que abandonado ali, porque não era nem Brasília nem Goiás, o pessoal não tomava muito conta, mas aí acredito que foi uma atenção especial e fizeram várias especializadas lá também. Exatamente. Né? O Diego Sorgato pediu demais aquela CPE ali, que eu sei. Teve o entorno também, o choque do entorno, né? Outro batalhão do choque foi pro entorno também. Tem a Rotan entorno também. Então as especializadas foram para lá. Qual? Não é da divisa? É o COD, né? É o COD. Ele pega o COD, aí pega as divisas do estado todo. Só que eles mandaram porque tem um batalhão de Rotan e o do choque. Mas colocaram um específico pro entorno. Então deu uma capilaridade boa nas especializadas também. E agora o governador vamos colocar o Graé, né? A base do Graé deve ser inaugurada aí nos próximos 2 meses no máximo. Com essa aeronave do Graé, uma dessas aeronaves vai para lá, vai atender, não só o entorno sul, né? Vai atender todo o entorno, oeste e norte. Que nós temos ali a região de Águas Lindas ainda, que é um outro regional do Coronel Felício, e a região norte, que hoje está com o Tenente Coronel Leonardo. E o antecessor dele foi o Coronel Borba, que ficou mais tempo lá. Nossa, é bom demais falar isso. O Borba foi meu orientador do CAESP, né, que eu fiz ali com a PM também, que é uma pós-graduação em Altos Estudos de Segurança Pública. Esse Giovanni, que ele falou, e o Câmara, casca grossa demais. E falando nesses caras aí, o Felício também já comandou o choque aqui, um cara até vazou o áudio dele, dando uma dura em um subordinado. Uns falaram bem ou mal, mas assim, você vê o comprometimento. O cara falou assim, 3, 4 horas da manhã, não tem ninguém fazendo uma ronda aqui perto, a população já tá na rua e a gente não tá. Então foi uma preocupação. O cara é coronel, tá Exato. Com talvez falta de eficiência ou comprometimento, mas é uma mudança de cultura muito grande. PV, vamos entrar também um pouquinho nessa caminhada, cara, que a gente fez ali, tive com você vários dias. Muitas pessoas tentaram descredibilizar, mas que você que teve em loco, sua avaliação que foi positiva para a direita, o movimento foi enganação, ou realmente você acha que vai ter uma eficiência, uma eficácia no coração ou na reflexão das pessoas? Eu acho que se você não está recebendo crítica, você não está fazendo nada bem feito, né? Ninguém chuta cachorro morto. E o que o Nicolas fez ali é algo histórico e marcante. Fiz um vídeo recentemente, inclusive falando do papel da imprensa, né? Principalmente a imprensa tradicional, essa mídia tradicional que a gente é acostumado a ter o monopólio da informação antes das redes sociais, o quão foi pífia a cobertura, né? Eu me direcionei à Rede Globo, né, especificamente, que fez uma cobertura pífia mesmo, comentando apenas sobre as dificuldades, os riscos e depois sobre o raio.
né? E o Nicolas foi muito feliz para dizer, olha, eu não vi vocês na caminhada, mas quando acontece alguma coisa, quase que uma desgraça mesmo, vocês aparecem aqui como sanguessugas. Então, assim, a imprensa, ela tem a função de ser o espelho, né? De funcionar como espelho da sociedade. Então, qualquer fato relevante, qualquer grande movimento, a sociedade tem que ficar sabendo até pelo tamanho da relevância. E isso demonstra exatamente que a Rede Globo não está preocupada em exercer o bom jornalismo ou, quiçá, seguir o código de ética, mas de fato, direcionar as narrativas. Mas a sua pergunta, e respondendo, eu fiz questão de falar sobre isso, eu acho que foi um amadurecimento, inclusive, do líder, que foi claramente o Nicolas, né? Claro que ele não preparou, ele não fez um grande preparo sabendo do tamanho dele e da proporção, mas se ele ficar pensando em tudo, também ninguém faz nada. Mas eu acho que é um amadurecimento de movimentos, precisam ter pautas definidas e claras. Se for um movimento muito aberto, ninguém nem consegue se identificar. E nós estamos vivendo no Brasil um período de insatisfação e indignação enorme. Essa questão do INSS aí ficou até esquecida perto dos absurdos que nós estamos falando do Banco Master. Então, assim, nós estamos vendo que o Alexandre de Moraes, logo depois do 8 de janeiro, ele tira o Ibanez de uma decisão inconstitucional, depois ele inocenta o Ibanez em 28 de fevereiro, em março ele já estava se encontrando com o presidente do BRB na casa do Vorcaro, com a esposa ganhando 3 milhões por mês no contrato de honorário advocatício, que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Um serviço que teria tanta rentabilidade. Então eu acho que o Nicolas foi muito feliz, acho que é um momento de muita indignação e isso deve ser traduzido em movimentos. E o maior, né, a maior votação do país para um deputado federal carrega essa responsabilidade. E por tudo que o Nicolas faz, a capacidade que ele tem de se manifestar, de se organizar, creio eu que ele conseguiu dar voz e mostrar, antecipar num ano tão importante como nós temos, né, essas pautas que estão latentes no coração do brasileiro. Lembrando também que desde o 8 de janeiro as pessoas vão às ruas de forma muito acanhada. Então, se eu pudesse resumir, né? Acanhado e com medo. Se eu pudesse resumir o grande feito dessa caminhada, além de ilustrar as pautas, de referenciá-las dentro da indignação do povo, é devolver as ruas ao povo brasileiro. Porque uma democracia onde o povo tem medo das autoridades, isso não é uma democracia. A democracia que eu reconheço é que as autoridades têm medo do povo e por isso que o povo deve tomar o seu devido lugar. Então eu me senti honrado de poder participar, eu tive várias limitações para ir desde o início, realmente não abri mão das responsabilidades que eu tinha, além de presidente de uma agência, de uma autarquia em Anápolis, eu tinha outras questões em empresa e na família. Assim que eu pude, eu te liguei e falei, cara, e você da mesma forma, eu lembro que você falou, PV tem plantão, sou vereador, cumulo com a PRF, mas eu quero estar lá, eu estou me cobrando estar lá, e essa indignação, eu acredito que é a mesma minha. E para nós, uma alegria enorme poder caminhar e quero fazer aqui uma referência especial à sua conduta, não só pela sua disposição em ajudar na organização, nessa interlocução, não é à toa que você está aqui reconhecendo o trabalho do Coronel Arantes e o brilhante trabalho da PM, né? Lembro que o Nicolas reconheceu não só na passada do xerifado, mas também na PRF, ali quase chegando em Brasília já, no plano piloto. Ele fez questão de parar, gravar um vídeo com você e agradecer a PRF. Então ele é uma pessoa que reconhece de fato ali, quem está ladeando com ele. Mas essa é a grande mensagem, devolver a rua ao povo, identificar as pautas e num ano eleitoral tão importante, mostrar que a gente tem que ter voz mesmo, iniciativa, né? Perfeito. O PV também é presidente da Agência de Regulação do Município lá de Anápolis, uma responsabilidade gigantesca. PV, eu sinto que o PV é um consultor meu também, é um cara muito inteligente, isso é uma qualidade gigante. Mas quando eu quero fazer os vídeos ou passar para a população, eu sinto uma pequena frustração, Coronel, porque eu não sei se a população entende o que você está falando, entende? Porque olha onde você foi, o STF condenou, ou estava com o processo, afastou o governador do DF, beleza. De forma ilegal, inclusive. Isso. Aí depois ele inocentou falou, não, você não tem responsabilidade, vou tirar você do processo. Tirou do processo, o governador do DF. 25 de fevereiro. E aí, isso. Aí um mês depois, ele foi lá
e fez a jogada BRB. O que o BRB tem a ver com o governo, né? Porque o governo é o maior acionista, ele que escolhe o presidente, tudo. Do governo banco, do BF é acionista do BRB. Do BRB, ele que escolhe tudo ali do BRB. E o que o BRB tem a ver com o Banco Master e com o STF, que foi o primeiro aqui? O Banco Master estava entrando em liquidação, precisava que o BRB salvasse ele. O BRB era a tábua de salvação do Banco Master. Naquele momento, o Alexandre de Moraes, a esposa, já tinha contrato. E por que a esposa do Alexandre de Moraes e o Alexandre tem a ver com isso? Por quê? Porque tem um contrato de 3,6 milhões... Mês. 3,6 milhões mês, meu Deus do céu. Quase igual o Neymar. Aí a esposa do ministro da STF ganha 3,6 milhões mês do Banco Master, aí ele inocenta o governador, que é gerente do banco, que esse banco pode comprar o Banco Master, aí faz essa roda toda... E depois vai na casa do presidente do banco e se encontra com o presidente do BRB, que é esse circuito aí absurdo, que no mês seguinte comprou o Banco Master por 2 bi. Entendeu? E aí vieram as investigações. Esse é o Brasil do século XXI. E o nosso presidente reunindo também com o presidente do Banco Master, o presidente do... E o Galípolo, o cara bancou muita coisa importante aí também, porque não deixou que acontecesse muita Desde o Campos Neto já estava sendo acompanhado de perto a questão do Banco Master, tanto é que todas essas questões de 8 de janeiro aí já aconteceu, já havia um acompanhamento muito próximo do tamanho da bagunça que o Banco Master estava promovendo no mercado financeiro. E, em razão disso, você imaginar que um ministro do STF está indo às escusas visitar um banqueiro que está sendo investigado por todas as instâncias e encontra lá o presidente do BRB e depois isso gera uma compra, cara... Assim, mal comparando, porque eu não gosto de ficar fazendo polarização e nem incentivo isso mais. Acho que a gente tem que se aprofundar nas ideias e no diálogo. Mas o Bolsonaro, ele ficou inelegível por causa de uma reunião na frente de todo mundo, na agenda oficial, com os diplomatas lá. Agora a gente vê Lula se encontrando em agenda que não estava na agenda pública, ministros... Cara, o Lewandowski foi ministro da Justiça com o filho dele, com um contrato com o Banco Master. 6 milhões, só 5 milhões, não dá nada. O governo do PT todinho está enrolado, já estão falando aí de mais de 300 milhões de contratos com o governo federal. Mas aí a gente está indo para outro rumo, mas você estava falando só sobre a questão da argumentação, da capacidade de fazer vídeos, mas eu lembrei do que eu estava querendo falar e fazer o elogio. O Sanches, de forma nenhuma, chegou lá, como muitos vereadores aqui de Goiânia, que eu não sabia nem que tinha um posicionamento de direita, nem para falar de centro-direita, e apareceram lá, e fico feliz, porque eu acho que a gente tem que bater a eleição com forças de quem não pertencia ao grupo e está somando. Mas o Sanches chegou lá por trás. Apenas comunicou ao Nicolas, falou sobre cuidados que ele deveria ter, se colocou à disposição, em momento nenhum, e a gente almoçou do lado do Nicolas, em momento nenhum ficou pedindo foto, fez questão de ajudar, pronto para servir mesmo, e assim, eu fico muito feliz, porque eu tenho um comportamento muito próximo a isso. A gente não tirou nenhuma foto com o Nicolas, eu e o Sanches, mas o tempo todo abrindo o carro, levando gente para lá, cuidando da segurança. Então, assim, é meu reconhecimento público mesmo, a sua postura, que não fica forçando a barra com nada, e é por isso que é reconhecido. Amém, obrigado. E sim, Sanches, só para completar em relação a essa questão da imprensa, né, convencional, eles deixaram de prestar um serviço para a sociedade, né? Porque eu não vou nem falar na questão política do movimento, mas sim de informar a população de que naquela BR estaria ocorrendo uma caminhada com grande aglomeração de gente. Então, por exemplo, algumas pessoas poderiam ver uma matéria dessa e achar um caminho alternativo. Muito bom ponto. Né? Achar um caminho alternativo. Então, você vê que eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com as vontades deles. Né? Então, assim, em nenhum momento... Isso contribuiria para a segurança da caminhada. Eu não fui procurado por ninguém para saber como é que estava sendo formado a segurança. A PRF também acredito que não. E aqui vou salientar mais o trabalho excepcional, né? Tem dois parceiros ali, o Jebson. Eu queria falar isso também. Vamos nesse ponto que aí você complementa. A PRF ela foi muito questionada em alguns pontos por hoje estar sendo liderada por um governo de esquerda e que ela não estaria prestando um serviço bem feito. E assim, eu fui ferrenhamente um defensor ferrenho de que a PRF é uma polícia de Estado e ela estava lá prestando serviço operacional, que tem seus protocolos, obviamente, mas que prestou um serviço fantástico. Porque era na BR e com o apoio fantástico da Polícia Militar, já fez esse elogio público, mas como que foi então
essa relação da PRF com a Polícia Militar. O comprometimento com a segurança. Isso, comprometimento com a segurança. Como que foi essa integração das forças? Deu certo? Foi bom? O trabalho ao final foi correto? Como é que foi a comunicação? O que você pode falar disso? Sanches, desde o primeiro momento que a gente foi informado, né, de que a caminhada estaria entrando em Goiás pela 040, eu desloquei e já procurei de imediato a PRF, ali o Joilson, o Jebson, o Abdon, e a gente, já no primeiro momento eu já me coloquei, falei, cara, essa responsabilidade aqui é sua, né, porque BR é uma área, né, mas assim, eu tô aqui para te apoiar. Ele falou, comandante, nós que estamos aqui para te apoiar. Eu falei, então tá certo, então vai dar certo. Então, a partir dali, nós já isso foi traçamos... na segunda-feira já. Isso, na segunda-feira, né? Já traçamos todas as estratégias, ficou acertado que a PRF estaria fazendo o batedor avançado e a retaguarda avançada e a paralela também. Em alguns momentos, a gente talvez precisaria interditar algum trecho mais perigoso. A gente ia tentar fazer o máximo, sempre deixar uma via livre, né? E conduzir o pessoal pelo acostamento. Então, assim, foi um trabalho de coordenação o tempo inteiro, a gente conversando, falando pelo rádio, pelo telefone, ou cola aqui, parceiro, que nós precisamos ver a próxima ponte, como é que vai ser a passagem na ponte, que eu estou preocupado. Então, assim, não teve nenhum momento a PRF colocou dificuldade. A PRF, inclusive, ela fez a parte dela, assim como a PM fez a parte dela, ficou para a PM fazer mais a segurança aproximada, não próxima ali às autoridades que estavam ali, porque aí tinha a Polícia Legislativa Federal também que estava lá, mas sim aquela proteção do público ali que estava na caminhada ali, para evitar. Teve um momento que a gente teve que colocar uma viatura ali do lado da pessoa para funilar e para proteger também, né? Às vezes ninguém sabe. Mas todos tá muito educados, todos muito educados. Às vezes a gente tinha que dar um grito lá, né? Olha, a dificuldade, eu rendo elogio novamente, porque a PM Goiás, ela é famosa por enfrentamento à criminalidade. E eu vejo o brevet da Rotan aqui, do piloto, do Graer, eu sei da sua história na cavalaria, que são todos especializados, vários cursos diferentes, mas lá ele fez um trabalho de segurança viária, no trânsito, que não é demérito nenhum. Isso a PRF faz, sim, porque nós somos famosos por segurança viária, PRF. Mas também enfrenta a criminalidade, narcotráfico, tráfico de pessoas, tudo. Mas aquele trabalho é muito difícil, porque você lida com pessoas comuns que estão manifestando, que não sabem, talvez, o que elas devem fazer. Pior ainda, autoridades que não gostam de ser mandadas. Tem muito disso. E haviam vários deputados federais, senadores. Toda hora. E eles nem sabem quem são, né? A tropa ali não é obrigada a saber também. Então, me fala um pouquinho também dessa dificuldade de fazer uma escolta ali, ou um trabalho com manifestantes que são cruz de vida, né? Porque você faz uma manifestação, você fala com o cara do MST, ele já sabe tudo que ele tem que fazer. Abaixa, anda, enfileirado, né? Os caras são profissionais. Mas ali são pessoas comuns que talvez nunca fizeram uma caminhada na vida, e aí da dificuldade de lidar com eles e com chuva, sol escaldante, né? Que aí tinha os pontos de apoio. Noite, porque a programação às vezes ia até a noite e isso era perigoso. Me conta um pouquinho dessas peculiaridades desse grande movimento e desse trabalho operacional que foi feito. E também eu acho que vale a pena, né, Sanches, complementar, porque toda vez que se iniciava, né, e foi chegando perto de Anápolis, ou de Brasília, a população das cidades era ainda maior. Então havia uma aglomeração enorme, até pela motivação das cidades, né? Ali, lembra dos prefeitos procurando, dorme aqui, e a população inteira ficava sabendo daquilo. Então eu lembro que para sair de Cristalina era guindaste, aconteceu de tudo lá. Então, assim, somada a essa pergunta do Sanches, além do trajeto, as grandes aglomerações no início, que também eu acho que eram pontos ali de atenção. Isso. Assim, como que a gente tratou isso junto com a PRF? Desde o início, a gente tentou como carga excedente, né? Só que depois a gente viu, assim, que era 50% carga excedente, porque a carga excedente, ela é fixa. O que é carga excedente? Carga excedente é quando... Vou sair daqui com muitos aprendizados. É quando você vai transportar... Vou deixar o Sanches, que essa área é dele, né? Quando você transporta uma carga indivisível ou gigante, você tem uma que fazer turbina, uma escolta, por exemplo, escolta diferenciada, né? Então tem o batedor, tem que ter um cara atrás para que todo mundo, você faça a própria segurança daquela carga, né? E a carga ali eram pessoas. Só que as pessoas elas iam movendo e muito devagar. E o pior de tudo, que foi bem relatado aqui,
no início da caminhada, a gente conseguia fazer um briefingzinho ali com um grupo, mas esse grupo sempre mudava. Tinha um grupo, a cabeça, que a gente colocou a cabeça da caminhada, né? Mas o restante era muito rotativo. Então, chega um momento que eu já estava sem voz, porque toda hora tinha que chegar alguém, você tinha que explicar para aquela pessoa, tal. Nesse período mais rural, vamos dizer assim, de Minas a Cristalina, até... Paracatu. De Paracatu até São Bartolomeu, a gente pegou muita área que a gente não tinha... Tinha as aglomerações, mas era num posto de gasolina, alguma coisa. Mas quando a gente já entrou ali já no perímetro urbano de Lusiânia ali, que ali foi lotado tudo. Então dali até o Distrito Federal... Eu acho que era desses períodos que a Globo falava, era 18 mil em cada ponto. Não, ali estava lotado, então não tinha como... A gente já teve que usar a viatura, megafone e nós estabelecemos ali 8 veículos só na frente, né, da segurança, que seria 2 veículos da PM, mais um veículo nosso de apoio e da Polícia Legislativa, né? E um veículo do próprio Nicolas, do apoio deles, e do senador Magno Malta, né? Mauro Malta. Porque estava de cadeira de rodas. Isso, exatamente. Então, assim, e aí... Porra, toda hora chegava, esse carro aqui é do senador lá do Amazonas, tô falando do Amazonas aqui como exemplo, não foi o fato. De tudo quanto é lado, então, eu falei, se eu for deixar todas as autoridades colocar o carro aqui, nós vamos ter uma carreata e eu não vou dar conta, cara, porque você viu lá, né? Às vezes eu tinha que ir lá na ponta, falar com o batedor, ou falar com a viatura, depois eu tinha que ir lá no final da caminhada, e eu ficava ali e falei, cara, não dou conta mais, né? Ele tá falando disso porque todo mundo ali era autoridade. E o Nicolas falou, não, um cara chegou e falou assim, não, mas eu sou ex-vereador, tá? Eu sou ex-assessor de um ministro. Não, ele tá de brincadeira. Mas no geral, assim, às vezes a gente dava uma bronca ou outra, mas o pessoal muito compreensivo, ordeiro, colaborador, né? Teve um momento lá de Cristalina que a gente teve a ideia da corda, né? Vamos fazer igual um carnaval aqui, vamos dizer assim. Pega aqui, vamos fazer pegamos uma corda, colocamos ali. Eu falei, gente, vocês cuidem dessa corda aí, porque nós não temos efetivo para isso. E ajudou muito, né? Então, às vezes a gente tinha que chegar ali, chegava o próprio Nicolas, talvez as pessoas não entenderam o que ele quis dizer quando colocou o político do seu devido lugar, e eu entendi porque eu estava lá. Uhum. Ele quis dizer o seguinte, porque foi várias vezes que eu cheguei lá, tinha alguém fora da corda, eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, já falei, ou você fica dentro da corda ou aí ajuda, mas eu sou senador, eu falei, mas aqui então tem que segurar a corda também, né? Eu sou deputado, eu sou vereador, eu também sou coronel, eu tô aqui correndo, né? Então, né, fazendo o meu trabalho, é lógico. E falando por ser coronel, eu achei um fato, não é inusitado, não é surpreendente, mas é louvável. Brinquei com o senhor lá, acredito que foi... um dia depois de São Bartolomeu, mas antes de chegar em Lusiânia, que a gente deixou ele num comércio, que era 10 horas da noite, chovendo, eu tinha te visto de manhãzinha, e aí eu acompanhei até o final, o Nicolas ficou em um ponto, na rodovia mesmo, e aí eu encontrei o coronel molhado lá, 9h30 da noite, falei, que é isso, coronel? Você tá aqui até agora? Eu falei assim, não, eu fico do início ao final. Como é que foi isso? Porque, óbvio, ali era uma responsabilidade grande. Já falei com o Coronel Grande, ele te elogiou. Falei com o próprio governador hoje, ele te elogiou também. Podia dar muito certo ou muito errado. Mas você costuma mesmo estar perto da tropa? Você acha que era necessário? Eu achei fantástico o seu posicionamento. Mas conta como é que é isso, porque você era o gestor, você era o responsável, mas foi o executor também, estava acompanhando tudo em loco. Mesmo sendo a nível federal, né? Quer dizer, ele justamente, chamou a responsabilidade... Assim, o nosso perfil, né, eu tive bons professores, né, bons coronéis que sempre foi próximo à tropa, né? Inclusive, ressaltar aqui, né, o trabalho que foi realizado pela nossa tropa lá, né? Que sem eles, eu digo que a gente fez arroz com feijão, mas botamos o nosso tempero, né? Então, eles foram fantásticos e, assim, eu acho que o exemplo é a raça, né, Sanches? Então, assim, como que eu vou cobrar da minha tropa para ela ficar... Teve dia ali que eu acho que eu tomei chuva e molhei e sequei umas 4 vezes. Umas 4 vezes. Então, assim, como que eu vou cobrar da minha tropa se eu não estou lá com eles? Se eu não sei qual que é o limite? Eu falei assim, se o meu pé não está doendo, então o seu também dá para aguentar um pouquinho mais, né? Igual eu tive aqui no primeiro dia, às vezes eles eu substituí, com exceção do Wander, que pegou uma grande parte, mas até Cristalina eu tinha um comandante me acompanhando, depois eu tinha o comandante de Lusiânia e depois o comandante de Valparaíso.
Então, assim, eu sempre foi meu perfil, né, de estar próximo, os meninos trabalham comigo aí, às vezes, uma vez na semana, eu fico até 2 horas da manhã na rua. E isso que faz a diferença nos índices criminais, isso que fez a diferença no entorno, né? Não estou falando que eu sou protagonista nisso não, porque o Coronel Giovanni fazia isso muito bem também. É a atitude, o comportamento, né? Então, assim, pô, os caras já sabem a placa até da minha viatura descaracterizada. 2 horas da manhã eu tô lá no Novo Gama, tô lá em Cristalina, ligo pro CPU, pô, CPU, cadê as viaturas, como é que tá? Mas a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Exatamente. Acho que a maior liderança é essa. E é bom demais, como é que o subordinado, o cara da tropa fala, meu pé tá doendo, mas meu comandante tá andando desde antes de mim. Mas é bom demais, o papo tá bom, nós vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco, nós vamos fazer um programa maior, em 2 programas, então ficamos hoje, todo sábado, domingo, às 17h30, tem na TV Capital, temos também no YouTube os cortes do Instagram. Santos da Escuta, ligado no povo, firme na rota, bora pra cima.